E aí, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que está na boca de muito investidor, os ETFs de dividendos. A promessa é simplificar a vida de quem busca renda passiva. Mas será que é isso tudo mesmo? Bora descobrir como eles funcionam e se no fim das contas valem a pena para a carteira. Pensa só, receber dividendos todo mês, sem ter aquele trabalhão de ficar analisando dezenas, centenas de empresas. A ideia é sensacional, né? Porque, vamos combinar, a parte de escolher as ações certas uma a uma, ufa, cansa só de pensar. Mas e se existisse um atalho para isso? Certo, então bora mergulhar nesse assunto. Para começar, a gente precisa alinhar o básico, né? O que, afinal de contas, são esses ETFs e o mais importante, como é que eles funcionam na prática aqui no Brasil. Porque tem umas particularidades, viu? Bom, de um jeito bem simples, imagina uma cesta. Uma cesta de ações, sabe? Só que não é uma cesta qualquer. O gestor do fundo só coloca ali dentro ações de empresas que têm um bom histórico de pagar dividendos. A grande sacada, a diferença crucial, é que em vez de pegar esses dividendos e reinvestir, o fundo junta tudo e, pumba, distribui direto na conta de quem tem as cotas. E o funcionamento é moleza de entender. Olha só esses 3 passos. Primeiro, o gestor do fundo faz todo o trabalho chato. Ele vai lá, estuda e compra as ações das empresas pagadoras de dividendos. Depois, o fundo fica ali só recebendo os pinga-pinga, sabe? Os dividendos de todas essas empresas vão caindo numa conta, acumulando. E por fim, de tempos em tempos, esse dinheiro todo que acumulou é distribuído para quem é cotista. Bem direto ao ponto, né? Agora, atenção aqui, porque a gente chegou no ponto que talvez seja o mais crucial de todos para quem investe aqui no Brasil. É a diferença tributária. Olha só, quando alguém compra uma ação direto na bolsa, o dividendo que cai na conta é isento de imposto de renda, limpinho. Já nos ETFs de dividendos, a história muda. O dividendo é tributado em 15% direto na fonte. Essa é, sem a menor sombra de dúvida, a grande pegadinha. O ponto que tem que estar piscando em neon na cabeça de qualquer investidor. Bom, mas é claro que se esse tipo de investimento existe e tem tanta gente usando, é porque tem um lado bom, né? Não é só desvantagem. Então, bora falar agora das vantagens do lado bom dessa simplificação toda. E as vantagens são bem legais. Olha só. Primeiro, diversificação na veia. Com uma única cota, já se espalha o dinheiro por um monte de empresas diferentes. Isso dilui o risco, que é uma beleza. Segundo, é super acessível, não precisa de muita grana para começar. E talvez o melhor de tudo, tem uma gestão profissional por trás. Ou seja, tem gente que entende do riscado fazendo o trabalho de análise sem que a pessoa precise esquentar a cabeça. Ah, e ainda tem a transparência e a facilidade de comprar e vender na bolsa a qualquer hora. Ok, já vimos o lado bom. Mas, como dizem por aí, não existe almoço grátis, né? Para tomar uma decisão inteligente, é fundamental olhar o outro lado da moeda. Então, vamos falar agora das desvantagens e dos riscos, aquilo que precisa estar bem claro antes de colocar qualquer dinheiro nisso. E olha ele aí de novo, o elefante na sala, os 15% de imposto de renda. Esse número, tá aí bem grande, é o principal vilão da história. Ele come uma fatia do rendimento que no investimento direto em ações ficaria inteira no bolso. É um custo que não dá para ignorar. Então, a grande pergunta que fica é: será que a comodidade, a praticidade do ETF compensa essa mordida do leão? Mas não é só o imposto não, tem mais coisa. Todo ETF cobra uma taxinha de administração, sabe? É um valor pequeno, mas que ao longo dos anos vai comendo um pedacinho da rentabilidade. Outro ponto, o dinheiro cai na conta, certo? Se a pessoa não for lá e reinvestir manualmente, ela perde a mágica dos juros compostos, aquele efeito bola de neve. E claro, tem a questão do controle. A pessoa meio que entrega o volante na mão do gestor e confia na estratégia dele, o que pode levar a um risco bem específico. E que risco é esse? A tal da armadilha de dividendos. O que será que é isso, hein? Esse conceito é super importante, especialmente para quem foca em renda. É basicamente aquela história do quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sabe aquela empresa que está pagando um dividendo estratosférico, muito acima do mercado? Pois é, isso pode ser um sinal de alerta e não uma oportunidade. Muitas vezes, a empresa está com a saúde financeira toda comprometida e aquele dividendo gigante não vai durar. Uma hora a fonte seca, o dividendo é cortado e aí o preço da ação desaba. É uma baita armadilha. Beleza, já entendemos os prós, os contras, os riscos, agora vamos para a parte prática. Digamos que, depois de pesar tudo, a pessoa decidiu que um ETF de dividendos faz sentido. E agora, como escolher o certo no meio de tantas opções? Então, aqui no Brasil a gente já tem umas opções bem consolidadas no mercado. O Divo 11, por exemplo, é um clássico.
Ele segue o principal índice de dividendos da B3. Aí tem outros como o NDIV11 e o BSD11, cada um com uma estratégia um pouco diferente. E o mais legal, dá até para receber dividendos em dólar sem sair do Brasil. É o caso do BDVD39, que é um BDR de um ETF gringo focado em empresas americanas que pagam bons proventos. Bem interessante, né? Na hora de analisar, tem que ligar o radar para alguns sinais de alerta. O primeiro, um sinal vermelho gritante, um dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo que é alto demais, fora da curva. Desconfie na hora. Pode ser exatamente aquela armadilha que a gente acabou de conversar. Segundo o sinal de alerta, o ETF até paga uns dividendos bonitinhos, mas o preço da cota, só ladeira abaixo. O que pode estar acontecendo? O fundo pode estar comendo o próprio capital, distribuindo o dinheiro dos investidores em vez do lucro das empresas. E isso, no longo prazo, é um desastre, vai destruindo o patrimônio. E o terceiro e último sinal de alerta, olha a concentração. A pessoa compra o ETF achando que está super diversificada, mas quando vai ver, quase tudo está investido num setor só, tipo bancos ou elétricas. Aí não adianta, né? A ideia de diluir o risco vai por água abaixo. O investimento fica totalmente refém do que acontece naquele setor específico. Bom, depois de toda essa análise, a gente chega na hora da verdade, na pergunta de $1 milhão. Afinal, esse investimento é ou não é para todo mundo? Como saber se ele se encaixa no perfil e nos objetivos de cada um? Olha, essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. Para quem esse tipo de ETF é uma mão na roda? Para quem está começando a investir, para quem tem a vida corrida e não tem tempo de ficar estudando empresa, ou para quem só quer um jeito simples e rápido de diversificar. Agora, para quem talvez não seja a melhor opção, para aquele investidor mais avançado que já faz o próprio stock picking, que busca otimizar cada centavo de imposto ou que simplesmente gosta de ter controle total da própria carteira. Para esse perfil, montar a própria seleção de ações pode fazer mais sentido. No fim do dia, o que a gente pode concluir é que, para a maioria dos investidores de varejo, esses ETFs oferecem um equilíbrio bem interessante, sabe, entre praticidade, diversificação e a chance de gerar uma renda. É uma solução que resolve vários problemas de uma vez só e que, de certa forma, democratizou o acesso a uma estratégia que antes era coisa de gente muito mais experiente. E para fechar, fique a reflexão. Na jornada de investimentos de cada pessoa, os ETFs de dividendos são um atalho inteligente para construir uma renda passiva ou são desvio que cobra um pedágio meio caro, aquele de 15%? A resposta para essa pergunta? Bom, essa é super pessoal e depende dos objetivos de cada um.